ok aí? Está visualizando? Tá perfeito. Estou vendo, compartilhado. Excelente. Então, agora eu vou só aguardar aqui, ó, no meu reloginho já são 8h30. Vou dar um ok para quem já está. Temos 3, 4 pessoas aguardando. Certo. Vou fechar meu microfone. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria, muita gratidão, acolhemos vocês, agradecemos pela escolha de estarem aqui. Eu sou Viviane Gaspar. Vamos aguardar uns minutinhos para que a gente possa acolher quem ainda está chegando. E daqui a pouquinho a gente abre com o Dr. Peçanha. Boa noite para quem acabou de chegar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Viviane Gaspar, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci na capital, mas gosto sempre de contar uma história. Os meus pais nasceram no sudoeste mineiro, pertinho da nascente do São Francisco.
Então, a minha infância, a minha adolescência, sempre, né? Sempre a oportunidade de estar no interior. Então, eu me considero essa mineirinha bem do interior, sabe? E já faz algum tempo, né, que estamos nessa caminhada, nessa trajetória da experiência do cuidado. E é com muita alegria que a gente inicia essa noite, podendo contar com a presença, com a demonstração, né, do Dr. Peçanha. E realmente nesse momento de acolhimento, quero deixar livre para que quem se sentir à vontade, se cumprimentar, enfim, a casa de vocês. À medida que a gente receber aqui mais um ou dois minutinhos, aí eu vou deixar de compartilhar a tela e vamos abrir para acolhermos Dr. Peçanha e todo mundo. Combinado? Ok, então vamos lá. Quero convidar quem se sentir confortável a abrir a câmera para que a gente possa se olhar um pouquinho. Ah, Laura Luz. Eu acho que eu conheço esse nome. Eu acho. Prazer, Laura. Seja muito bem-vinda. Luísa Luz, também acho que eu conheço esse nome. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Deixa eu ver. Felipe, que está com a gente. Elis. Oi, Elis. Te vi rapidinho. A Rita, Rafael, Evanildo. Deixa eu ver quem mais. Ó, já falei aqui. Laura, Luiz, Elisa, Evanildo, Felipe, Rafael e Rita. Ok. Muitíssimo obrigada pela escolha, pela presença, pela conexão. E dizer que realmente é um presente poder contar com a presença de luz do Dr. Peçanha, né? Com o seu diário de bordo, que eu imagino que com certeza vai nos tocar, né? Vai alcançar um lugar no coração, porque é desse lugar que ele escreve, registra, entrega. E eu vou deixar então a palavra com ele para que ele se apresente, para que a gente possa acolhê-lo. E é isso, a palavra é sua. Boa noite a todos, e eu estou feliz de ver a Lu, que faz tempo que eu não dou um abraço. Laura está mais pertinho de mim. Felipe, obrigado. Elis, Ivanildo, são pessoas queridas, e tem o Rafael, que eu já vi aqui, que está por aqui. São pessoas... Estou vendo a Bruma, a Bruma está participando também. Lucas, obrigado. Bom, eu sou Peçanha. Eu nasci em 1958, aqui em Cajuru, onde eu estou, que é interior de São Paulo, Nordeste, próximo ao sul de Minas. A cidade mais próxima é São Sebastião do Paraíso. Saí daqui muito cedo, porque a gente tinha que sair para estudar fora. Então, daqui com 15 anos eu saí, fui para Ribeirão Preto, fiquei 2 anos, depois com 17 eu fui para Belo Horizonte já fazer a faculdade. Fiquei em Belo Horizonte até 88, quando eu já tinha terminado a faculdade em 81. Fiz uma carreira bem técnica,
inicialmente, fiz cirurgia geral, depois fiz endoscopia digestiva, trabalhei como autônomo para depois ser repatriado aqui em Cajuru, trazendo algumas coisas que eu tinha que fazer. Só que eu não vim assim, não foi uma escolha muito tranquila. Na verdade, eu tive uma coisa na década de 80 que eu não tinha um nome. Hoje é muito mais comum. Eu tive um burnout e eu me preparei então para dirigir um caça e eu não estava conseguindo dirigir nem um asa delta. Mas aí eu vim, recomecei, trouxemos a Luísa com 1 ano de idade para cá, ela nasceu em Belo Horizonte, para depois então eu reconstruir. Essa reconstrução foi um negócio interessante, porque quando a gente vê o fim, ou vê o fundo do poço, como é comum as pessoas falarem, essa reconstrução, você começa a ver até, você sabe o limite e tem que tatear cada passo para poder saber se você suporta aqueles passos. E foi assim que eu fiz. Você precisa de cumplicidade. A Gi, que é a minha esposa, a gente está junto há pelo menos 35 anos e foi fundamental para essa reconstrução, junto com as meninas e junto com esse apoio, essa rede que você constrói. Não precisa ser grande, mas tem que ter pessoas muito importantes para dar essa mão. Bom, reconstruindo assim, eu fui percebendo que aquela formação que eu tive profissional, ela estava incompleta, faltava humanidade e eu não estava preparado. E aí eu percebi que faltava muito. E aí eu procurei então uma graduação em filosofia, fiz essa graduação em filosofia, que me ajudou bastante. No término da minha graduação, eu me tornei cuidador dos meus pais. Não foi uma escolha, tem uma série de... Certamente quem é cuidador sabe que muitas vezes você é escolhido, não é uma escolha que você faz. E aí você tem que estar um pouco mais preparado para que aquilo ocorra. Eu percebi muita coisa que eu fiz como cuidador foi intuitivo. Não foi uma coisa que eu tivesse aprendido. Como eu coloquei isso em textos, depois eu percebi que só mudava o endereço, ao CEP. E que eu gostaria muito, então, de compartilhar com as pessoas. Esses textos, eles estão feitos, eu posso compartilhar fazendo leituras, como eu vou fazer aqui. As pessoas podem se identificar se elas forem cuidadores, ou cuidadoras, ou se estiverem na condição de cuidador, ou se já estiveram, ou se conhecem alguém que seja, talvez identifique com alguma coisa. Eu vou fazer algumas leituras que necessariamente não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem que vai dar para entender como que isso acontece. O Felipe, que está aqui com a gente, ele faz parte de uma escola estadual, que é a maior escola de ensino médio que a gente tem aqui, chama Galdino de Castro, onde há mais de 8 anos a gente começou um projeto que chama-se Educação para a Morte. Esse projeto foi começado antes de eu me tornar cuidador e me ajudou bastante. E aí foi assim, um início do projeto e o início como cuidador foi um misturando com o outro, e a gente foi percebendo então que se eu hipertrofiasse essa educação para a morte, que na verdade a gente estava falando de vida e falando de ética, eu me tornaria um cuidador um pouco melhor. Mas eu nunca me dei uma nota melhor do que 6,5. Eu sempre achei que mais ou menos isso. Mas é o que eu podia. Então, preparar para ser um cuidador leva muito tempo e não é uma coisa que dá para ter uma receita do que tipo de profissão você tem que ter para ser cuidador. Eu acho que você tem que ter algumas coisas de base
que basicamente é ética que você tem que ter. Evidentemente, se você for um cuidador único, você vai ter que treinar alguma coisa em técnica, mas você vai ter que ter sensibilidade e humanidade para poder fazer. Eu vou ler um primeiro texto para dar um entendimento. O meu período de cuidador, junto com a Gi, junto com as meninas, foi aproximadamente de 2010, 2011, assim, mais intensamente, até o final de 2014. Deu para eu fazer o que eu chamei de diário de bordo. Muitas vezes eu escrevia de forma tensa, agressiva, outras vezes um pouco mais leve, mais suave, agradecendo, mas aí ia depender do momento. Se tiver cuidadores que estão me ouvindo, ou que possam me ouvir depois na gravação, uma das coisas que espana qualquer cuidador é a privação de sono. Então, a privação de sono, essa vai te adoecer. E a maioria dos cuidadores adoece. Muitas vezes, se ele falar que não adoeceu, é porque ele não foi diagnosticado. Mas, certamente, ele vai precisar de ajuda. O cuidador, a intensidade desse cuidado adoece. 5 de dezembro de 2011. Olá, meus amigos. Domingo, 4 de dezembro, por volta de 19h30, minha mãe Yara teve um quadro súbito de embolia pulmonar maciça, quando em restabelecimento de prótese total de quadril há 2 meses. Faleceu em casa, em seu quarto e cama, acompanhado por mim, Gi e meu pai. Não houve sofrimento e exercitamos tudo o que temos estudado e pregado. Estamos bem e elaborando o luto. Tenho certeza do caminho progressivo para uma normalidade possível. É bom tê-los ao alcance. Foi dessa forma que me dirigi a cada um dos meus próximos para informar o falecimento da minha mãe Yara, 82 anos. E agora, relendo, acredito que as palavras foram colocadas de forma suave, amena, gentil e com certeza faria novamente da mesma forma. Naquela data, já instalado em sua casa como cuidador de meus pais, há exatos 2 meses, há mais de 10 anos venho estudando sobre o tema e muito do que se aprende e apreende é exemplificado, em sua maioria, para pacientes oncológicos. Não foi diferente comigo em meu aprendizado. Exceção feita pelo caminho da filosofia que tanto substrato me ofereceu para o entendimento da finitude e educação para a morte. Minha mãe Yara tinha um diagnóstico de base prévio de doença de Alzheimer e por uns 8 anos teve uma evolução lenta e satisfatória, mantendo-se com autonomia e cuidando-se praticamente sozinha, além da companhia de meu pai e o cuidado com ele, que sempre deu mostras de que iria primeiro. Mas uma queda acidental, tendo como consequência uma fratura de fêmur, com necessidade cirúrgica imediata e prótese total de quadril, propiciou uma descompensação que culminou 2 meses depois em um quadro súbito de embolia pulmonar. Por uma vida profissional e produtiva como professora de português e literatura, várias foram as gerações que passaram por ela, que tinha como característica ser exigente e competente. Muitos a amaram e alguns deram destinação à sua vida profissional, seguindo seus passos, o do magistério. Vaidosa, geniosa, culta, filha única de família tradicional da cidade, mulher de médico, coincidentemente tendo colado o grau no mesmo dia e ano, 1952. Ela na PUC de Campinas, ele na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por uma questão de destino, se encontraram por aqui e casaram-se em 56. Há alguns meses, em evento de cuidados paliativos, um professor de bioética começou sua palestra perguntando a cada um da plateia: como você gostaria de morrer? A grande maioria respondeu: sem sofrimento. Eu me manifestei um pouco diferente, dizendo que gostaria de morrer com saúde e junto das pessoas que eu mais quero bem, e que não são muitas. Então, na discussão que se estendeu com outras provocações, pude notar que, por o egoísmo, muitos desejam a morte súbita, vivendo de forma real o que havia acontecido em discussão e simulação. Pude ver quão nobre foi o final de minha mãe. Em seu velório, onde passaram muitos de seus ex-alunos,
e muitos de seus amigos e amigas, alguns com histórico familiar de doenças semelhantes, quais sejam degenerativas da área neurológica, não pude deixar de observar uma certa inveja no desfecho do quadro clínico, que a impediu que a demência fosse sua última memória e lembrança. A morte súbita em casa, sem sofrimento, próxima a poucos, com discrição e elegância. Quer coisa melhor? E você, como gostaria de morrer? Eu finalizo com uma frase de Guimarães Rosa que fala o seguinte: Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que ele quer. À medida que eu for lendo os textos, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, sintam-se à vontade. Eu vou fazer umas leituras, mas que muitas vezes remetem algumas pessoas a coisas atuais, ou nem tanto assim, mas eu vou me sentir muito à vontade se vocês interferirem, tá bom? Eu já quero me manifestar. Impossível escutar tudo isso enfim, né? E não tocar um lugarzinho aquecido aqui, né? Que é muito disso, assim. Cada vez mais, eu acho que a nossa experiência de existência, né? Até pelo movimento que a gente está passando, isso tem sido melhor visto, né? Não significa que estamos entrando em contato, mas estamos vendo, o que já é um bom sinal, né? Porque antes não era nem visto. E aí, quando você traz esse texto, compartilha da sua história, que é também, né, a história dos seus pais, quando você inclui, né, cada momento, a história da sua mãe, do seu pai, como eles se encontram, e faz essa pergunta, né, como é que queremos morrer? Como é que você quer morrer, né? E a primeira coisa que me vem é, eu quero morrer vivendo muito bem, assim, vivendo o momento, né? Consciente ou não, se tem doença ou não, existe uma vida ali pulsando. Mas isso, nesse momento, para mim, é algo recente, né? É recente dessa experiência em que a gente, no contato com o profissional da saúde que entra, né, e sai todos os dias lidando com a finitude, né, questionando o seu lugar, com o cuidador familiar, que ele se torna, né? E aí me lembra o Carl Rogers na fala, no livro, né? Tornar-se pessoa, tornar-se cuidador. Cuidar e cooperar fazem parte da essência humana. E a vida está instalada aí. E aí a gente entra nesse movimento, né? De cada um se reconhecer nesse lugar. Então, tão apropriado iniciar a nossa noite com esse texto, né? Tão importante trazer à tona isso, quer dizer, estamos vendo, mas estamos entrando em contato com isso? Quem somos nós nesse lugar, né? Porque aí o cuidador, antes tinha aquela conotação, né? O profissional da saúde não é um cuidador, o cuidador é o cuidador que fez o curso de formação de cuidador. Aí a coisa vem caminhando, né? Já há alguns anos. E depois vem então o cuidador familiar, que também tem um conceito, uma conotação diferente, mais ampliada. Mas aqui, eu sou uma mãe cuidadora, eu sou uma dona de casa, uma esposa cuidadora, uma profissional cuidadora, né? E aí vai, então assim, aonde que está o cuidado? Quais são as expressões de cuidado no nosso cotidiano, né? Como é que a vida se faz nesse cuidado? E muito disso, né, de um diagnóstico, quando você, né, traz a caracterização, né, dessa morte, dessa entrega. Mas, assim, quantas vezes eu escuto no consultório sobre isso, né? Um diagnóstico, a pessoa fala muito comigo assim, depois de um diagnóstico eu deixei de existir. Né? Então, esse olhar, né? Nós enquanto cuidadores, né? E é isso, cada um de nós aqui, a gente já se apropriou disso? Do que somos, do que estamos nos tornando, né? Muito legal. Tem um profissional da área de cuidados paliativos que ele fala uma coisa interessante, que
quando a gente recebe um diagnóstico, é muito comum a gente falar, por que eu? E ele fala assim, por que não eu? Então, a filosofia ajuda a gente a fazer questionamento. Ela não vai ter resposta. E que bom que não tenha. Que eu tenha questionamento, mas que eu me permita adoecer, que eu me permita cuidar do outro. Então, é curioso que essa trajetória que não foi escolhida, que foi uma trajetória que no meu problema, quando eu tive, quando eu queimei o HD, né? E essa reconstrução faz com que a gente se sinta um pouco mais humilde e sinta que a gente tem, a finitude nos acompanha. Se a gente tiver essa sensação de vida eterna, você não vai ser um bom cuidador, porque certamente você vai provocar distanásias e que vai tentar incumpridar uma coisa que não tem. Então, essa aceitação, ela muitas vezes precisa dessa vivência da gente. Eu vou continuar num outro texto e vou provocando vocês com os textos. Feliz daquele cuidador familiar que compartilha com seus próximos a nobre função de cuidar. Função esta que habitualmente traz adoecimento. Os diagnósticos da pessoa cuidada são os mais variados, mas têm como denominador comum a perda de autonomia e sem prazos para um desfecho definitivo. Como cuidador, familiar e médico, residente na mesma cidade pequena e recursos limitados de tecnologia hospitalar, fiz a escolha de assumir tal tarefa. Atualmente, sob o mesmo teto como cuidador exclusivo de meu pai, 87 anos nessa época, também médico e até pouco tempo na ativa, a biologia ou a falta dela impôs a ele a reclusão, que quanto melhor elaborada, mais suave a aceitação dessa condição. Somos 3 irmãos homens, eu, o filho do meio e chamado aqui em casa de Júnior. Todos saudáveis, autônomos, cada um deles em suas cidades, com suas famílias, suas obrigações, suas rotinas e absolutamente com poucas chances para flexibilização. Pela minha proximidade física e a condição de médico, foi-me sugerido ser o mais flexível, ou seria uma imposição. Há 7 meses, computei muitas perdas e privações, inicialmente só vendo por essas óticas. Passada a raiva inicial, que certamente interferiu nos cuidados, fui aos poucos sobrevivendo. E quando me dei conta, estava fortalecido, orgulhoso e com coragem e ousadia para a reestruturação profissional e familiar necessárias, sempre com a cumplicidade da minha esposa Gi e admiração das filhas Luísa, mineira de BH, e Laura, na época estudante de jornalismo, neste semestre morando em Madrid. Bendito seja o Skype que minimiza saudades e amortece distâncias. Na minha condição profissional, num exercício de compaixão, com compartilhamento com tantas famílias que vivem situações semelhantes, cuidados semelhantes, angústias semelhantes, me levaram buscar nos relatos em meu diário de bordo motivos para compartilhar, desabafar e, quem sabe, ser um mensageiro para tantos inaudíveis e invisíveis que padecem do mesmo mal. Esse diário é a versão vintage do blog e acontece graças à minha intimidade com o teclado e o gosto pela língua portuguesa, me permitindo um exercício quase romântico para a narrativa desse percurso. Percebo que o perfil de cuidador mais intimista e caseiro é vantajoso. Alguns itens são obrigatórios na bagagem, como estar conectado com a internet em tempo total, bons livros, um canto agradável e claro para leituras, e o essencial, música, muita música ao fundo. Meu Deus, o que seria de mim sem rock, soul, blues e outros gêneros afins? Alguns intérpretes são essenciais. Eric Clapton, David Gilmour, Joe Satriani, Steve Vai, Stanley Jordan, Dream Theater, John Mayer, Joss Stone, Adele, Amy Winehouse, Beirute e tantos outros com as mesmas importâncias terapêuticas, variando apenas a dose necessária para cada momento. Após tantas opções, debates, sugestões e imposições, eu e meus irmãos temos um acordo que basicamente se resume na seguinte equação: 15 por 1.
me rendem por 24 horas a cada final de semana, cabendo a cada um deles conviver e cuidar de nosso pai a cada 15 dias. Parece pouco e foi aceito sem qualquer reivindicação num consenso inicial. Aos poucos, percebo que chegam aos sábados, cada dia mais tarde, e saem aos domingos, cada dia mais cedo. As justificativas são muitas e as mais variadas, embora não convincentes. Será isso entendido como ganho deles? Quanta convivência deixa-se de ter nessa visão reducionista, nesse mundo líquido, com tão bem descreve o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O efeito terapêutico para a pessoa cuidada pode ter efeitos colaterais na esfera da saúde mental quando se deixa escapar a obrigatoriedade com pouco prazer do cuidar. Há de se ter a sensibilidade e a delicadeza no que fazer, no que falar e como falar. As marcas podem ser para sempre. E este sempre pode ser breve. Lembrei-me agora de um dizer de Pedro Nava, que, indagado sobre se tinha ódio, respondeu que não, mas tinha memória. Espero um dia comemorar sem culpa cada ensinamento que me tem sido proporcionado adquirir, fazendo dessas anotações memórias pedagógicas, podendo servir até mesmo como guia para um cuidador amador como eu, ou até mesmo um genérico de mim. Esse texto foi escrito em abril de 2012, estava no início do cuidado com o meu pai, um médico de mais de 60 anos de carreira, bastante intransigente, exigente, pouco paciente com diagnósticos, mas que, aos poucos, ele foi me permitindo cuidar dele exclusivamente. Eu tentava, às vezes, interceder e falar: você quer que eu chame alguém que a gente peça opinião, divida a opinião? Ele disse: não. Então, as opiniões eram divididas comigo, com ele, nós dois dividimos as possibilidades. Cada diagnóstico que eu dava, eu sentava e via a possibilidade terapêutica e fomos conduzindo dentro da casa dele, lógico, com muitas restrições, porque o espaço dele, o tempo dele, mas que aos poucos foi minando. E quando a gente é um cuidador, é assustador a gente saber que a estatística não está ao nosso lado. Quando se é um cuidador, você tem, em média, 4 anos e meio de percurso. Isso pode durar poucos meses, como pode durar anos, como as doenças degenerativas do tipo Alzheimer, Parkinson. Então, a gente não sabe essa maratona, se eu estou pronto para essa maratona, o que eu vou ter que fazer no meio desse caminho. Seria interessante se tivesse a sintonia de todos, que todos entendessem que tem que abrir mão de alguma coisa para que o outro possa ir sobrevivendo àquele cuidado. Mas não é o que acontece. Então, o que eu estou falando não é exclusividade minha, absolutamente. Só muda o endereço, só muda o CEP. E continua com as outras famílias, com sofrimentos que não são pequenos. Eu quero ler uma mensagem da Rita, que registrou aqui para a gente o seguinte: o importante para todos os cuidadores e assistidos é garantir o viver com dignidade. Eu pude acompanhar os cuidados desenvolvidos pelo doutor ao seu pai e a dignidade esteve sempre presente. Essa é a fala da Rita. Rita, muito obrigado. E é muito agradável quando a gente recebe um feedback positivo, mas na condição de cuidador, as críticas são muitas e vêm de lugares, às vezes, que você se assusta. As pessoas, com muita frequência, chegavam e falavam: por que você não arruma um cuidador profissional? Por que você está fazendo isso? Por que ninguém faz isso? Eu falo, a filosofia mexeu comigo e ela me
ela me deu permissão para ser diferente. Então, na verdade, o ser diferente é uma condição que eu sempre gostei. Então, eu não quero ser igual ao outro. E por que não eu vou... Por que eu não posso cuidar, se eu consigo cuidar? Por que eu tenho que terceirizar isso? Aí, então, isso pode não ser bem entendido. Aí, quando você passa isso adiante, então... mas o que a Rita falou é tão importante, manter a dignidade sua e do outro, mas não é uma tarefa fácil, porque todo dia a gente tem alguma intercorrência que mexe com a gente e impede que a gente cumpra tarefas. Por isso é que eu nunca me dei uma nota melhor do que 6,5. Eu sempre achei que eu podia ser melhor. Então, isso pode ser exigente demais, mas não conseguia. Eu sempre achava que eu podia desempenhar um papel melhor um pouquinho. Vai me interromper. Queria complementar algumas coisas, na verdade, compartilhar, né, o que fui refletindo, acessando enquanto te escutei. E também unindo a fala da Rita sobre essa questão da dignidade, né? Assim, como que é importante na hora que a gente está falando, e claro, a gente está trazendo a vivência do cuidador familiar, que muitas das vezes ele não escolheu. Eu conheço casos em que efetivamente, por exemplo, a afilhada se ofereceu para cuidar do padrinho. E ele tem esposa, filhos, irmãos, mãe, pai, né? E num consenso com a família concedeu isso, porque a afilhada, enfim, por estar num lugar que favorecia e tal. Mas não é o comum, né? Esse lugar do que é o imposto. Então, assim, você que é o médico, você que é o que está mais próximo, você que... As argumentações são as mais variadas, né? Então, tipo, assume-se aquele lugar, mas não dá tempo, e é um pouco disso, assim, mas como é que eu me preparo para ser? A gente vai se preparando, né? A cada momento, a cada minuto, a cada experiência. E aí vem um pouco disso, assim, do que é toda uma relação que vai sendo reestruturada. Esse lugar de cuidador, eu tenho tantos depoimentos que, assim, como no seu caso, você cuidando dos pais, né? Mas existem tantas configurações dessa relação e existe aquele lugar que é a filha que hoje cuida da mãe, mas a relação da mãe com a filha sempre foi uma relação difícil, dolorida, né? Cheia de entraves, cheia de, enfim, distanciamentos, restrições. Bom, e aí? Agora eu sou a cuidadora desta mãe, que é a minha mãe. Então, é muito fácil alguém que olha de fora, né, e dizer, bom, cuide, porque é a sua mãe. Pois é, mas ela é a minha mãe, e não é a sua, nem né? Então, essa coisa da própria empatia, né? Como é que é se colocar nesse lugar? Não tem como se colocar, cada um está no seu lugar. Você não se coloca no lugar do outro. O lugar do outro é do outro. Não cabem duas na mesma, né? Duas pessoas nesse mesmo lugar. Mas existe se colocar ao lado, existe estar junto, existe ver como o outro vê, né? Esse adoecimento, eu me lembro muito ao preparar um curso para profissionais da enfermagem em 2016, e aí a gente acessou muito desse cuidador familiar, muitas pesquisas na época, e uma delas, que era uma das pesquisas mais extensas, né, sobre essa questão do burnout na enfermagem, sobre o burnout para o cuidador familiar, caracterizava isso, né? Assim, o cuidador familiar ainda tem subdivisões, né? Porque tem o cuidador que é o provedor financeiro, tem o cuidador que é o provedor do cuidado assim, assistencial, técnico, seja lá o que for. Tem o cuidador que é o que é separado, assim, o técnico do afetivo, aquele que vai só para dar o carinho, aquele que vai só para fazer. E tem aquele que reúne tudo isso num só, né? Porque é assim que se configurou. Então, a pesquisa falava desse adoecimento, que é assim, a pessoa está saudável, mas na hora que ela assume essa posição, começa a privação do sono, que é né, é inerente ao processo, e aí o sono com ansiedade, distúrbios da alimentação,
enfim, né? Metabolismo, não, tá. Então fica doente. E aquele que já tem um quadro, ele vai agravar. E aí a gente está falando desse cuidador que está também precisando do cuidado. Mas no seu relato ainda tem a característica do seguinte: será que nós estamos preparados também para receber o cuidado? Como é que é ocupar esse lugar de cuidador familiar para quem não quer receber o cuidado? Como é que eu me coloco nesse lugar, nessa relação? Né? Então, são tantas coisas trazidas, né, no seu relato, na sua experiência, que nos remete a esses questionamentos. E aí me lembra muito também sobre a fala, né? As perguntas são as respostas. À medida que eu começo a fazer, né, os meus questionamentos, substituindo aí o ponto de interrogação pelo ponto final, é o que tem, né? Vamos lidar com isso. Mas muito bom poder rever, né, essa configuração aí a partir do que você está nos trazendo. Enfim, não tem mesmo uma regra. É muito isso que você está dizendo. É uma relação muito peculiar, né? Muito particular. E só quem vivencia é que pode, enfim, dizer como se sente, o que é. Tudo bem, a gente tem uma trajetória. Você disse, eu comecei fazendo de uma forma intuitiva, de uma forma até você já estava praticando o cuidado centrado na pessoa, né? Essa jornada que hoje é tão, enfim, investe-se tanto, né, em conhecimento, informações para isso. Mas assim, na prática, o que que fica? Né? O que que é que está nesse cotidiano? Como é que é acordar, dormir ou não dormir nessa relação, onde talvez nenhum dos dois estão disponíveis para essa experiência? Porque tem muito isso. Eu estou assumindo esse lugar, eu estou assumindo essa função, mas internamente eu não estou disponível para ela. Né? Eu estou recebendo aqui o cuidado do meu filho, da minha filha, da afilhada, de quem for, mas eu não estou disponível para receber. Isso não está internamente, isso não está considerado em mim, né? Então, assim, como é que a gente olha para isso? E se é isso que você disse agora, assim, poxa vida, tanta gente para dar palpite, se tivesse assim, a disponibilidade para ajudar da mesma forma que tem para dar palpite, estava ótimo, né? Mas não, só quer o palpite. Né? Então, assim, é muito disso, quer dizer, a contribuição, ela precisa estar isenta, porque toda vez que a gente coloca a intenção de ajudar na frente, a obrigação, seja lá o que for, perde-se a experiência, porque é ali agora, né? E que seja numa medicação, num banho, na alimentação, ou numa escuta, ou estar do lado em silêncio, seja o que for, é essa experiência que vai contar. E pode ser isso, né? Você falou, a média são 4 anos e meio, mas pode durar um dia, uma semana, 3 meses, 8 anos, 10 anos, e aí? Então, como é que a gente fica projetando isso e o que está aqui, ó, né? Não está vivenciando. Muito bacana. Isso que você falou é uma coisa, uma das coisas que a gente não precisa ser cuidador, mas que precisa ter, e que a gente conversa aqui em casa, é sobre relações honestas e horizontais. Isso já foi motivo de encontro da gente na Educação para a Morte. A relação horizontal é nunca a gente verticalizar, nunca achar que você tem o poder e tem que impor. E na relação honesta, é sempre falar a verdade. Essa verdade pode ser falada de forma suave, tranquila, mas sem imposição. E muitas vezes não é falado, ela é só ouvido. É o silêncio, às vezes, que nos ajuda a digerir aquela verdade. Maio de 2012. Estamos em maio, primeira semana. Há 7 meses, eu, como função intensiva de cuidador, médico, familiar e júnior, de pai idoso, médico e adoecido. O adoecimento, quando sem chances terapêuticas definitivas, não quer dizer que não exija cuidados. E quantos cuidados? A palavra cuidar é realmente uma palavra maiúscula, superlativa. Quanta sabedoria se encerra no cuidar ou mesmo no bem cuidar? E quanto aprendizado para quem se coloca na condição essencial de aprendiz. Não houve um dia sequer que eu não tivesse uma lição nesse aprendizado, em minha função de cuidador que exige, antes de tudo,
humildade e tolerância. Não raramente me sinto infeliz, cansado, angustiado por estar nessa condição, privado de minha casa, de meus cantos, de minhas músicas, de meus livros, de meus cheiros, de minhas filhas, de minha Gi. Pior também, sabendo que não há prazo para o fim. E será mesmo que eu quero o fim? Tenho certeza de que muitos dos meus questionamentos são os de meus similares funcionais, mudando apenas o endereço e certamente o contexto. Há tanto por agradecer por estar por essa convivência que às vezes me sinto envergonhado de tanta reclamação. Veja bem, sou filho, sou saudável, sou médico, sou júnior, estou próximo, dividindo uma casa com todo o conforto necessário para o exercício do cuidar. Em palavras atuais, com todo o conceito de acessibilidade. Quantas vezes coloquei-me ao lado dele sem qualquer vontade de conversar, mas firme no propósito de acompanhá-lo, mesmo que emburrado. Terá esta forma de diálogo efeito terapêutico? Espero que sim. O diálogo também contempla o silêncio, e parafraseando Rubem Alves, só se deve falar quando a fala melhora o silêncio. É reconfortante saber disso. Já presenciei e não gostei do que vi e ouvi de cuidadores de idosos adoecidos e fragilizados, que necessitam sim de uma postura ativa, altiva e competente, recebendo como tratamento uma postura infantilizada, de um linguajar pueril e o uso repetitivo de diminutivos. Quanta hipocrisia! Caso eu me encontre nessas condições, por favor, não usem esses malditos diminutivos, remedinho, sopinha, comidinha, injeçãozinha, veiazinha, dorzinha, e por aí vão outros adjetivos, substantivos e sinônimos. O diminutivo infantiliza a relação profissional. E como exigir confiança e seriedade se utilizá-los? A ideia do relato em forma de diário até desmerece o século XXI, que pelo menos nesse início mostra-se o século das redes sociais, mas torna romântica e romanceada a função de cuidador. Meus relatos, no decorrer de cada texto, têm sido uma forma preventiva e até mesmo terapêutica para evitar o meu adoecimento, que se não é nítido, é porque ainda tenho maquiado meus sintomas e ainda não fui devidamente diagnosticado. Meus caros amigos, meu caro diário, é bom tê-los ao alcance em poucos cliques. Então, agora é só fazer a revisão ortográfica, postar num e-mail e finalmente dar um enter e aguardar os comentários que sempre vêm. Nota. Curiosamente, ainda há pouco, destaquei o dia do calendário Coração de Jesus, no quarto do meu pai, e a mensagem do dia 4 é de Madre Teresa de Calcutá, que diz: necessitamos encontrar Deus, e não o encontraremos em meio ao ruído e à agitação. Deus é amigo do silêncio. Eu fui criado numa casa católica e muitas das coisas, dos ritos daqui de casa, são dos católicos. A filosofia me deu uma abrangência muito maior e me permitiu caminhar noutros ambientes que não é só o do católico. Mas manter alguma crença, manter fé, isso ajuda muito. E não importa se você está fazendo uma oração ou fazendo uma reflexão, mas ajuda bastante essa introspecção. Então, outra coisa que me ajudou bastante é eu não fui uma pessoa, eu nasci numa casa de livros, mas não fui um leitor adequado até minha adulto jovem. E depois eu passei a gostar de ler e aí nunca mais parei. Eu fiz um curso depois de ter feito minhas coisas, mas aí eu me sentia ainda incompleto e fui fazer um curso da Ana Holanda, que é uma jornalista que eu amo de paixão, sobre escrita criativa e afetuosa. Se você está começando como cuidador e gostaria de despejar seus ódios ou seus rancores ou suas reflexões num diário, talvez um curso desse seja muito interessante para aprender a escrever, ou o que escrever, como escrever. Mas essa escrita, como a própria Ana fala, tem que vir de dentro.
eu não posso escrever cheio de protocolos. Não dá para fazer isso. Então, a escrita me ajudou bastante a tolerar o ser cuidador, já que eu não tinha escolhido ser o cuidador. Vou eu de novo, gente. Vocês podem me interromper também, né? Você está muito bem-vinda nas provocações. Mas essa coisa da escrita, né? Assim, como você foi trazendo cada momento, escutando assim, do primeiro até agora, como que isso também vai se modificando, assim, o processo da escrita, né? O processo do registro. Já fala também um pouco disso, desse caminhar, né? Desse se apropriar do lugar. E ainda que tenha finalizado aí agora, né? Tipo, não escolhi, né? Já estava ali. Ainda assim, né? Achou uma maneira própria, né, de se incluir no processo, que é muito do que eu acredito, né? Assim, acho que agora até cabe falar um pouquinho, né, do projeto Experiência do Cuidado, porque uma experiência de cuidado onde não está incluída a biografia, né, do paciente e a biografia de quem cuida, ela é uma experiência incompleta. Ela é uma experiência distorcida, porque ela está falando das partes segmentadas, mas a experiência, ela é própria, né, da forma como cada um vivencia, significa, ok, mas a experiência do cuidado em si, ela é um encontro disso, né? Então, assim, à medida que você se permite ocupar esse lugar, da mesma forma que o pai se permite receber o cuidado, né? Como você mesmo disse, na hora, tipo, às vezes estar do lado dele com a cara emburrada, ok, mas essa era a forma, naquele momento, possível de estar ali. Em outro momento, tal como foi, né, é possível ver no caminhar dos registros, dos relatos, já tem aí um outro olhar, uma outra forma de se posicionar e ocupar esse lugar. Então, assim, ela, para mim, hoje, né, assim, o que é o projeto Experiência do Cuidado? É dar voz ao que é, né, assim, quem sou eu, cuidador familiar, nessa experiência, nessa relação? Quem sou eu, profissional da saúde, nessa experiência, nesta relação? Porque é muito fácil, assim, nessa caminhada de mais de 20 anos na área da saúde, grande parte dentro, né, dos serviços de saúde, dos hospitais, o investimento era para treinar naquilo que está errado. Não fala assim, não faz isso, né? Enfim, nas não conformidades, o jeito certo está aqui descrito, é assim que tem que ser. Mas em nenhum momento, né, é incluído. Quem é essa pessoa? O que ela está sentindo? O que ela teve que abrir mão? Aonde que está o pensamento dela na hora que está acontecendo isso aqui? Né? O que ela está sentindo aqui agora? E aí, o cuidador familiar, ninguém pergunta isso. Pergunta assim, você já fez isso? Você já ligou? Você já tomou providência? Você já cumpriu a tarefa? Você seguiu não sei o quê? Você não esqueceu disso não, né? Ah, mas também, olha lá, você não fez não sei o quê. Oi? Cadê, né? Tá faltando uma parte. Então, o projeto é para a gente lembrar disso, que é possível, que a experiência do cuidado, ela não precisa estar no estereótipo de que é algo pesado, desumano, desigual, né? Que tira de você a sua dignidade de cuidador, que tira de você, né, a sua história, a sua biografia. Não importa o que você pensa, sente, o que está acontecendo, importa sim. E aí a gente vem para lembrar, porque durante muito tempo o que é levado nas palestras, nos treinamentos e tal, é o que é o exemplo ruim. Ah, porque fulano, olha aqui esse exemplo de atendimento médico, olha aqui esse exemplo de relação de cuidador familiar que é péssima. Olha isso, né? Olha bem as tragédias. Mas a gente
a gente está desfocado quando a gente está destacando isso. Porque não é isso que é cuidar. Sim, a mesma dificuldade que se tem nessa experiência e nesse lugar é a dificuldade que se tem quando você, no lugar de mãe que cuida, de esposa que cuida, de dona de casa, de empreendedora, também tem. Não estou dizendo no valor, né, no significado, mas das intempéries que surgem na relação. E isso precisa ser considerado. Então, o projeto vem para dizer: é possível cuidar com leveza, com humildade, com integridade. É possível se incluir nessa experiência e dizer: nossa, hoje também estou, ó, não, hoje está osso, vamos chorar junto? Hoje o negócio aqui não tá bom, não. Vamos que vamos. Mas, enfim, isso faz parte, né? Porque todas as vezes que eu estou distante de mim, eu não posso ser útil. Eu até quero, eu até tenho intenção de ajudar, mas não é possível. Se eu estou desconectada, eu não estou disponível para ser útil. Né? Eu posso estar na obrigação, eu posso estar no cumprir tarefas, mas eu não estou sendo útil. Aquilo não está servindo, né, para nenhuma das partes. Então, é reforçar, né? Estamos aqui porque a gente acredita nisso, porque a gente acredita nessa demonstração. O que você está trazendo para a gente é exatamente isso. É possível uma experiência de cuidador familiar que tem tudo isso que está sendo relatado, mas que tem amor, tem dignidade, tem aceitação, tem gratidão, enfim, tem olhar amoroso, gentileza, né? Que é isso que a gente precisa reforçar, mostrar que é possível, porque um monte de gente para dizer que é difícil, que inclusive questionando esse lugar da escolha, porque aquele que escolhe, né? E aí o profissional da saúde vai nesse lugar, tipo assim, já começa a questionar: para que eu escolhi isso? Não quero ter que lidar com isso, porque eu não posso estar aqui nesse lugar. Eu tenho que ser alguma coisa que não sou eu. Então, ou seja, nesse lugar não podemos, né? Essa experiência está equivocada. E que bom, a gente está aqui para falar que é possível. Neste início de semana, confesso que estou me sentindo muito leve e curiosamente tranquilo, calmo e confiante. O evento ocorrido no final da última semana, com meu pai tendo tido uma parada cardiorrespiratória fugaz, com recuperação rápida e sem sequela, parece ter tido um impacto bastante positivo em minhas atitudes. Na linguagem da informática, propiciei a ele um verdadeiro booting, já que a formatação seria inviável. Deu certo. Até agora não sei dizer da dimensão do evento sob a percepção dele. Confesso que conversamos a respeito, mas ele não me pareceu ter a noção exata da gravidade do ocorrido e do oportunismo acidental de minha intervenção. Mas não posso negar o fato do quanto aparentemente nos aproximou. Nossa relação está amigável, suave, gentil e grata. Há um clima de comemoração entre nós, embora ele não saiba bem o que estamos comemorando. Dormiu bem esta noite, tendo feito uma alimentação digna dos reis nas últimas 36 horas. Seu semblante tem esboçado um sorriso permanente que há tempos não percebia. As noites, que até então estavam sendo doloridas, praticamente necessitaram de um mínimo de analgésico. Já providenciei para que amanhã se colham exames bioquímicos para me nortear no bem cuidar. Ele adora isso. Como cuidador familiar, médico, júnior, convivendo no mesmo ambiente do meu pai, 87 anos, que é sua casa, não imaginava que um evento como o que ocorreu pudesse ter um efeito terapêutico como teve. Terapia maior no quesito cuidar. Quanta sorte a minha de estar na hora certa, no lugar exato e principalmente disponível. Poderia aqui entrar num campo minado de reflexões sobre o destino, mas talvez não fosse de bom alvitre para um filósofo recém-formado como eu. Prefiro comemorar a oportunidade que tive para a proximidade que necessitava para me acalmar e me deixar com a paz que estou sentindo. Desse período todo de quase 9 meses que já estou como cuidador exclusivo, não me lembro de me sentir tão bem na relação e olha que tenho alguns motivos que sozinhos me dariam muita apreensão. Gi, Luísa, Laura, as 3 juntas em Madrid e rodando os arredores. Aquele meu maior esteio, e agora longe.
Então, só me resta torcer para que esse reset possa durar até estarmos todos juntos. Aí, então, posso pedir que o destino se cumpra. E é pedir demais? Meu pai teve Ele estava sentado na cadeira e eu passei por ele na cadeira recostada. Ele estava com autonomia ainda para andar de andador. E eu observei que ele estava tendo uma convulsão. E foi por acaso, na hora que eu estava passando. E, de repente, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Respiratória inicial. E, na hora que eu fui vê-lo, ele tinha parado. Como ele tinha autonomia, ele não estava na terminalidade absolutamente. Poucas manobras fizeram com que ele tivesse o restabelecimento total sem sequela nenhuma. Mas foi por oportunismo mesmo. Eu podia não estar aqui naquela hora, né? E foi muito curioso, porque a lembrança que eu tenho, assim que ele voltou com a consciência, ele regalou os olhos, ele não sabia o que eu estava fazendo ali, massageando, ele deu uma regalada nos olhos, assim, e nós nos abraçamos, coisa que a gente não fazia, nem sei quando. Então, aquilo deu uma despertada em nós dois. Eu achava que tinha sido um despertar para sempre, mas depois vocês vão ver que não é bem desse jeito. Então, assim, depois ele voltou o que ele sempre foi. Então, mas por aquele momento, então, a felicidade é momentânea, mas ela te alimenta por um período, às vezes, tão longo, e que dá um gás para a gente poder recuperar e manter a vontade de cuidar. Então, às vezes, é um momentinho que te dá aquele refresco e fica bom de novo, né? Eu vou continuar a leitura. Eu separei alguns textos, mas que, é lógico, não são tantos, mas eu estou caminhando e olhando no relógio, como a gente combinou, Viviane. Junho de 2012, última semana. Estou próximo de comemorar 9 meses como cuidador integral familiar médico júnior, a 7 meses exclusivo do meu pai, médico aposentado com doença vascular e hematológica sem chances curativas, mantendo-se com lucidez completa, embora com limitação parcial para autonomia de locomoção. Para quem vem seguindo meu diário, desde o episódio do evento de quase morte, quando apresentou o quadro de mal súbito e parada cardiorrespiratória com pronta reversão sem sequelas, não mais apresentou nenhum indício que indicasse mudanças em condutas previamente adotadas, senão alguns exames complementares bioquímicos que mostraram uma saúde irritante, parafraseando alguns próximos a mim do norte de Minas. Nesta última semana, apesar da estabilidade clínica, não foi um período tão fácil, frequentemente me desafiando com imposições e intransigências como lhes são costumeiras, que sinceramente vinha pensando sobre definitivamente abandonar a tentativa de mudanças que nos aproximassem. Lembrei-me então do mito de Pandora. Zeus mandou seus filhos e titãs, Prometeu e Epimeteu, para constituírem este mundo. Estavam empenhados num quase trabalho em série de humanos, mas lhes faltava um modelo feminino que pudessem tomar de modelo. Receberam então Pandora, que, dentre outras incumbências, foi proibida de abrir uma determinada caixa onde eles guardavam todos os males recolhidos. Não houve obediência e, numa saída mais demorada dos dois, Pandora abriu a caixa, deixando escapar então todos esses males, mas não há tempo de fechar e impedir a saída da esperança. Como na caixa de Pandora, me mantenho sempre com esperança de uma aproximação com meu pai, quem sabe termos uma conversa e entendimento que nos façam mais amigos e principalmente felizes e tolerantes um com o outro. Então, como uma última cartada, lhe ofereci a leitura de um pequeno, mas de mais densos livros de cuidados paliativos que já tive a oportunidade de ler e reler. O Bilhete de Plataforma, do médico escocês e paliativista Derek Doyle, com tradução dos amigos professores doutores Marco Túlio Figueiredo e Maria das Graças Figueiredo. Não me lembro de tê-lo visto nos últimos tempos tão atento e comprometido com algo
quanto essa leitura. Confesso que já não tinha mais esperanças de convencimento e principalmente de seduzi-lo pensar e refletir sobre a terminalidade. Tenho motivos para acreditar que esta etapa é fundamental para nós dois, embora possa receber críticas sobre isso. A suavidade como são postas as situações de finitude, do adoecimento e morte, pode tornar a vida, ou o que resta dela, muito mais rica e intensa de ser vivida, certamente tornando nossa relação melhor. Nos dizeres de Cicely Saunders, mais importante que acrescentar dias à vida é acrescentar vida aos dias. Espero sinceramente que a leitura desse livro tenha um papel terapêutico muito mais intenso que qualquer droga ministrada a ele até então. E é essa a minha esperança. Ele sempre gostou muito de ler, e eu peguei um livro e coloquei a possibilidade dele ler esse livro, O Bilhete de Plataforma, que é um livro delicioso, um livro pequeno, mas muito denso, que tem que ser lido devagarzinho. Mesma coisa esse do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Então, a bibliografia para cuidados paliativos e para um cuidador, ela não tem fim. Você pode navegar em poesia, em coisas técnicas, em um monte de coisa. Eu passei a ter um interesse de leitura desde os anos 2000, num livro do padre Léo Pessini, que faz parte de uma trilogia que se chama Distanásia. Depois tem Eutanásia e depois Humanização e Cuidados Paliativos, que faz uma trilogia. E foram livros que me transformaram, lógico que de uma forma muito mais técnica. No cuidado com o meu pai, é lógico que eu como médico e ele como médico, ele tinha uma exigência técnica diferente. E não podia ser só intuitivo. Eu precisava ser efetivo dentro do que eu me propunha a fazer. Nesses 2 anos e meio, agora eu já passei, tá? Como cuidador de meu pai, agora com 89 anos, com doenças múltiplas e prioritariamente hematológicas, meu pai uma vida inteira trabalhou com um aparelho de radioscopia, que hoje não se faz mais. A radioscopia emite muita radiação. E ele certamente teve a gente chama de síndrome mielodisplásica. É uma aplasia de medula e determinou com que ele tivesse, então, um distúrbio de coagulação. Só que, junto a isso, ele tinha um aneurisma de aorta bem extenso e que só não teve complicação porque ele tinha um distúrbio de coagulação. Mas ele teve outros problemas. Prioritariamente hematológicas, incuráveis, mas passíveis de controle clínico. Muitos foram os ensinamentos e aprendizados recebidos. Em cuidados paliativos, há uma nítida separação entre o cuidar crônico e a terminalidade, esta sendo uma etapa da finalização do cuidar. Tenho percebido a evolução da doença com todas as suas nuances. E é curioso quando se está atento para detalhes e a busca do conforto e da qualidade de vida do outro, que por acaso é meu pai e médico, com uma biografia de gente importante no exercício profissional. Nossas arestas às vezes se superpõem e me fazem ocasionalmente perder o respeito por essa importância. Então vem o remorso, a culpa que me levam não raramente a novas promessas do bem cuidar. A impressão que tenho é de provocação diária com testes acadêmicos que, ao final, me balizarão sobre o ser médico. Nas últimas semanas, a percepção de decadência intelectual, com repercussão clínica, é o que mais tem me chamado a atenção. Meus destemperos, que não são diferentes daqueles de um cuidador zeloso, com privação de sono e liberdade, têm sido substituídos por paciência, compaixão e, não raramente, por um carinho só o período da terminalidade poderia me proporcionar. Naquele homem autoritário, egoísta, egocêntrico, vaidoso, habita um ser comum, frágil, dependente, com necessidades básicas, tendo que ser supridas com atos de repetição de muita disciplina. E aí, há pouco, ouvindo um rádio, tive a oportunidade de relembrar Legião Urbana, na voz ímpar de Renato Russo, cantando Disciplina, Liberdade,
compaixão é fortaleza. Quanta sabedoria nessa letra, e que bom que eu estava atento a esta parte que tanto tem a ver com essa frase que estou vivenciando, a fase que estou vivenciando. A sensação é que o final está próximo. Estou tentando me preparar para isso e para uma nova fase que começará no pós-pai. É possível até que sinta falta do tanto da intensidade que tem sido cuidar nesta fase, sem, no entanto, perder de vista preceitos da ortotanásia e da ética da morte e do morrer. Os dias prometem serem ainda mais intensos. Espero suportá-los e tirar deles aprendizados para todo o restante da minha vida e da vida dos meus próximos a quem quero tão bem. Que Deus nos proteja. Então, esse período de, sei lá, quase 4 anos, mas como cuidador intensivo de uns 3, ele permite que você se prepare. Mas você não vai ser preparado se você não se permitir ser preparado e não estiver pronto para aquele aprendizado. Então, essa trajetória, no fim, você comemora. Ó, Pandora já está comemorando comigo aqui. Deve estar querendo falar com a Luísa. Então, assim, é muito interessante o fortalecimento que a gente, mesmo que você esteja sem fôlego daquela maratona, mas o que fica lá na frente é gratidão por um período que você passou. Você citou a gratidão e muito tempo depois, no final do ano passado, eu rabisquei e rascunhei o que eu chamei de uma prece incompleta. Pedi ajuda da Gi, da Luísa, da Laura, que intercedessem nas minhas reflexões e que a gente fizesse, então, uma prece basicamente sobre reflexões sobre a gratidão. Eu vou ler, aí depois a gente abre para conversar. Obrigado, Senhor, por quem sou, por quem me tornei, em quem me apoiei, por quem esteve comigo, por quem permanece comigo, pela consciência do coletivo, pela consciência de limites, pela consciência de desejos e necessidades, pela consciência da suficiência, pela consciência da necessidade de partilhas, pelo prazer da busca de uma vida simples, pelo aprendizado do zelo em reflexo em relações pessoais e profissionais, pela consciência da incompletude da constante necessidade de aprendizado, pelo cuidado comigo e com os meus próximos, pelo cuidado com o meu habitat local e global, pelo exercício da empatia e da compaixão, pela manutenção da indignação com o injusto, pela tentativa de reparação de desigualdades, pela busca do certo, por evitar caminhos comuns, pela consciência de privilégios e direitos que me foram dados, pelo prazer pelo estudo, pelo prazer em obter e partilhar conhecimento, pelo prazer do voluntariado, pela busca de tempos melhores, pela ética, pela estética, pela fidelidade a causas e coisas, pela lealdade profissional e pessoal, pela estabilidade física, pela estabilidade mental, pela estabilidade do meu sustento, pela estabilidade espiritual, por emocionar-me frequentemente, por saber esperar, por saber comemorar, por saber agradecer, por saber esquecer, mas ainda com a consciência de não saber perdoar. Ainda. Esta é a grande busca. E que eu seja persistente na manutenção de tudo isso, que assim seja. Isso é um fechamento de uma etapa que foi muito importante nas nossas vidas. Eu não digo a minha, nos aproximou a nós 4, Laura, Luísa, Gi, e nós 4 nos aproximamos, e essa proximidade foi construída num sofrimento. Então, assim, tem como a gente tirar do ruim coisas boas. Você só precisa ter um olhar compassivo para que aquilo chegue a você. Você tem que estar aberto para receber, para digerir, para devolver. Então, acho que assim, a mensagem que fica é que assim, não tem nenhum dia tão ruim que dure mais do que 24 horas. Eu gosto de falar isso. A Ana Cláudia Arantes, ela um dia, nós a trouxemos aqui no nosso projeto.
E essa frase é uma frase interessante que te dá a oportunidade de vivenciar a possibilidade de um dia melhor no dia seguinte. E assim vai. E aí você fala mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e não sei quanto, até que isso vai ter um fim. Você não sabe se o fim vai ser seu, mas vai ter um fim. E não é possível que aquilo dure para sempre. Do mesmo jeito que a felicidade também não vai durar para sempre. Então a gente tem que comemorar e agradecer a parte boa e a parte ruim. Ai, muito bom, muito bom. Eu entendi, assim, num lugar muito, muito próprio aqui, que é como você, nessa sua essência, né, de educador, entre outras coisas que tem aí dentro, com certeza, fala, né, do que é essa experiência, de como ela foi útil para você, mas de como ela pode ser vista, né, por nós que estamos recebendo seus relatos, né, você compartilhando isso, como pode ser vista nesse lugar de que existe algo que eu não estou vendo, mas que está disponível para ser visto. Eu senti muito assim, né, na sua fala, desse lugar que, ok, podia, na hora que você diz lá da parada, né, cardiorrespiratória, você fala, porque oportunismo, porque eu estava na hora, passei na hora, sim, poderia não estar na hora. Mas não tem acaso, né? Estava, porque a experiência disponível ali dependia desse momento, desse olhar sensível, dessa disponibilidade, que não é assim o passar, igual a gente vai aprendendo na rotina, né? E começa a mudar o olhar de coisas que a gente, de repente, fica até indiferente, se acostuma a ver sempre a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma casa, o mesmo poste, a mesma placa, o mesmo anúncio, aí dentro do ambiente a mesma cadeira, no mesmo lugar, ele está sempre ali naquela cadeira, todo dia, depois do banho, ele senta ali para ler um livro, para ver não sei o quê, nanana. Mas não, né? Não era igual a todo dia, você estava ali. Então, existe algo disponível para ser visto, né? Eu aprendi isso, assim, me veio muito desse lugar, que eu escolho ver, eu preciso estar disponível para ver, né? E aí, essa oportunidade do abraço que fica, né? Que é uma experiência que está aí. E aí você fala, mas o mesmo que não, eu achei que ia durar para sempre, mas não durou para sempre, porque está aí. Esse é o para sempre, né? É aí que se eterniza as coisas, sabe? Então é muito isso. A gente, infelizmente, né, nós fomos treinados, acho até que doutrinados, né? Por mais que a gente possa falar de conhecimento, de acessar coisas, a gente ainda limita muito, a gente ainda restringe muito a nossa experiência por conta desse olhar de que, já sei, já conheço. Mas não, né? Ali essa coisa do eternizar é assim, é o presente que está ali, é um instante que você se permite. E quanta coisa você, né, se permitiu, e estando aqui relatando isso para a gente, quanta coisa você está permitindo que a gente acesse, que a gente veja, né? Então, assim, muita gratidão, muita admiração, cada vez mais, né? E muito respeito pela sua história, pelo que você está entregando, pelo que você trouxe, que não é só seu, né? Você acabou dizendo aí, e nunca é, porque isso também, a gente não está sozinho nunca. E ainda que queira falar que você estiver sozinho, né, na sua experiência com ele, que estivessem só os dois dentro dessa casa. Ainda assim, né, todo esse pensar, todo esse registro, ele já se expandiu, ele já acessou outras mentes, outros corações, outras histórias, né? Então, assim, para a família teve essa oportunidade. Uma família que tem a experiência, né, do cuidado, ela é uma família
que ela tem ela é diferente, né? Ela transcende aquilo ali, né? E eu lembro de ter compartilhado numa das nossas conversas ao telefone que é isso, assim, eu nasci numa família cuidadora, né? Eu nasci numa família em que os meus pais, vindo do interior para a capital, passaram a assumir esse lugar de referência. Então, todo mundo que tinha um problema de saúde tinha que vir para a capital, ia ficar na casa de quem? Então, naturalmente, eu cresci, literalmente cresci, com essa realidade. Sempre tinha alguém doente na minha casa, sempre, né? Então, além de ver meus pais assumindo esse lugar de cuidadores, eu me tornei uma cuidadora, né? À medida que foi crescendo, aprendeu a ter autonomia para alguma coisa, então já sabe tomar banho, comer. Ah, não, mas peraí, você pode levar isso, pode fazer aquilo, e assim vai. E depois, num outro momento, né, precisei assumir cuidados com a minha mãe, enfim. E é isso. Então, assim, uma família, ela se modifica nessa experiência, né? E que bom a gente, quando a gente pode ver além do que está ali, né? A gente tira uma percepção equivocada, a gente tira uma experiência, uma história anterior para se colocar ali naquele momento presente e desfrutar do que está ali. Então, é muita gratidão mesmo por você nos compartilhar e nos ensinar sobre esse lugar. Muito bom. Queria convidar quem se sente confortável para trazer alguma palavrinha aí do que fica do nosso encontro hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Vou fazer aquela pergunta, aquele jargão clássico. Está todo mundo me escutando? Oi, Rafael. Sim, estamos te escutando. Eu só espero que vocês não estejam me vendo, que eu estou esteticamente assim, não encarável. Eu fiz uma cirurgia hoje, inclusive o Peçanha sabe disso, mas eu não deixaria de assistir o bate-papo de vocês, sobretudo porque recentemente nós vivemos essa necessidade do cuidado. Acompanhamos a convalescença da minha avó de 6 meses, minha mãe e eu. E é muito interessante descobrir, mais uma vez, que, de fato, o Peçanha mora na Maria Pires e nós na Rua 7 de Setembro. Só mudamos o endereço. Os problemas do cuidador são os mesmos, né? É incrível como tudo se repete, independentemente de classe social, de nível cultural e tudo mais. E eu ia abrir o microfone inicialmente dizendo que eu não iria falar, porque eu já estava bastante encantado com a fala do Peçanha e eu acho que era assim era um pecado de lesa majestade interrompê-lo. Eu sinceramente li alguns textos que o Peçanha escrevia no Facebook, mas não conhecia o talento literário dele. E já tenho vergonha de ter enviado meu primeiro livro para você, Peçanha, vendo que você escreve com coração e eu com aquelas normas acadêmicas horrorosas. Mas eu estou muito grato por ter te escutado e eu quero continuar escutando. Quando você disse assim, eu vou olhar no relógio, eu falei, que pena, que pena. Eu espero que a gente tenha mais encontros desse para eu conhecer um pouquinho mais as suas experiências e continuar admirando. Tá bom? Muito obrigado. Ô, Rafael, que alegria que você participando e que bom que você está em casa, já em plena convalescência e você é uma presença muito honrada. Eu fico muito honrado de tê-lo bem pertinho, na 7 de setembro. Eu quero, Viviane, usar uma poesia para finalizar. Essa poesia convidar as pessoas que forem ver esse bate-papo, ou que estão aqui, ou que verão no futuro. A gente tem um grupo no Facebook que se chama Educação para a Morte. Lá eu garimpo um monte de coisa que eu coloco lá. Ele faz parte desse projeto na escola pública, que esse ano a gente fez só um evento, que foi em março, e que a gente chamou Sobreviver com Poesia. Ana Cláudia Quintana fez uma leitura de uma poesia que eu fiquei encantado com o autor e busquei o livro dele. Ele se chama José Luiz Peixoto, é um autor português, e tem uma poesia muito bonita que combina com o fechamento dessa conversa nossa. Então eu vou fazer essa leitura. Na hora de pôr a mesa, éramos 5.
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde eu como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Acho isso muito bonito e combina com fechar essa nossa conversa. Nossa, combina demais. Porque é bem isso, né? É bem isso. Ô, Rita, eu já te dou a palavra. Esse lugar, ele permanece. Né? O lugar da existência, ele permanece. Né? Não é sobre estar ou não, mas é esse lugar da experiência. O que é experimentado, né? Ele não desaparece, não. Permanece, é eternizado. E eu gosto muito de uma frase da doutora Leonor Guerra, que ela diz assim: se faz sentir, faz sentido. E uma vez sentido, pronto, né? Tá feito, tá aí. Rita, fale com a gente. Eu só queria lembrar uma ocasião que eu fui ver o pai do Dr. Peçanha, eu levava os aluguéis para ele, e eu perguntei para ele: e aí, doutor Peçanha, tá tudo bem com o senhor? Ele falou assim: ah, tá, hoje o Júnior tá bravo, mas eu sou mais bravo que ele. E realmente o Júnior deve saber isso, né? Havia aí uma certa indisposição do doutor de aceitar a doença, aceitar e passar, mas ele ria, e eu acho que deu para se perceber o orgulho que ele tinha desse filho, né? E eu queria deixar uma mensagem que é de um escritor inglês chamado Rossiter Worthington Raymond, que ele fala: a vida é eterna, o amor é imortal, e a morte é apenas um horizonte, e um horizonte não é nada, exceto o limite dos nossos olhos. A gente tem, às vezes, eu tive uma perda, também perdi meu pai, e foi rápido, né? Foi assim, 5 dias, ele se foi. Ele entrou e foi-se. Eu aí estava até com a minha cunhada, que a mãe dela já passou por uma fase de doença mais longa, ela foi cuidadora da mãe dela, e a gente estava falando assim, a gente não sabe o que é pior, perder o ente querido tão rápido ou vê-lo ir partindo aos poucos. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento. Para o meu pai, eu acho, conscientemente, que foi o melhor para ele. Ele seria uma pessoa de difícil cuidado, não aceitaria certos cuidados, e para ele foi o melhor, né? E como eu disse, a morte é o horizonte, né? Eu não vou pôr limites no meu horizonte. Eles partiram, mas eles estão sempre comigo. Ô, Rita, obrigado. Então, um grande beijo a todos e foi um prazer ter participado. Muito obrigado na sua presença. A gente que agradece, né, doutor? Muito obrigada, Rita. Obrigada a cada um de vocês que escolheram, né, estar aqui nessa noite de quarta-feira, dedicar esse tempo. E tem algo que eu acredito muito que fica evidenciado aqui, né? Na verdade, nós nunca estivemos, nós nunca fomos separados, né? Estamos, cada um no seu universo aí, né? Mas não somos. Então, o que nos une aqui é uma coisa única, né? Que é a busca por uma experiência que fala de um propósito. Qual que é esse propósito? Bom, eu quero ser, eu quero poder, né, me colocar nessa experiência. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, muita gratidão. Se vocês que estão conosco conhecem alguém, né, em que vocês veem, assim, é uma demonstração desse outro jeito, né, de cuidar, servir, amar, enfim, indique, compartilhe, vamos ampliar
Rafael, para sua alegria, para a minha, para a nossa, para de todo mundo, o Dr. Peçanha vai voltar. Nós vamos ter mais encontros, vamos dar sequência. Tem tanto assunto para ele compartilhar. Você acha que a gente vai dar sossego para ele guardar tudo aí quietinho, sossegado? Vai não. Vai voltar com certeza, uma honra, né? Poder escutá-lo, enfim, aprender e acessar tanta coisa dentro da gente a partir do que ele traz, né? Porque é esse lugar de unidade. Estamos todos experimentando coisas e isso é o que nos une aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, doutor Peçanha. Obrigado, Viviane. Sem palavras para agradecer, mas eu entendo, reconheço, confio e acredito que você sabe o que é de coração. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter participado. Obrigado a cada um que disponibilizou o tempo para estar com a gente. Acho que isso é muito, muito legal. Obrigado, Lu. Obrigado, Lucas, a Bruma, Rafael, Ivanildo, Felipe, Rita. Acho que a Maria Lia deve ser tia Dani. E o Moto G, acho que é a Gi. Aí nós vamos... E aí, acho que é muito legal poder falar e poder mostrar e compartilhar. Conhecimento a gente não pode guardar, não. Tem que compartilhar. E é essa a ideia do diário. Muito obrigado. Isso mesmo. Vamos fazer uma foto, então? Quem tiver aí disponível quiser aparecer, ó, aquele sorrisão, né? Fazer a fotinha para colocar, registrar com todo carinho. 1, 2 e já? Prontinho. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.